Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor. Películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, está começando mais um programa Chame o Síndico. Estamos ao vivo no canal... Agora sim. Boa noite, está começando mais um programa Chame o Síndico. Estamos ao vivo no canal 20 da NET e no YouTube do canal 20 Criciúma. Participe do programa interagindo com a gente no WhatsApp no 48 999 9931 0539. Chame o Síndico é um oferecimento essencial à administradora de condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções e suprimentos e RGR Decor, películas e papel de parede. Tenho aqui ao meu lado, acompanhando sempre, do Jonatas Pereira, proprietário da Unisíndicos, síndicos profissionais. Muito boa noite, Jonatas. Boa noite, Heitor. Boa noite aos telespectadores, aqueles que nos acompanham. Hoje eu e o Jonatas vamos conversar com a Francine Felício, advogada com ênfase em direito condominial, a Fernanda Ebona Sartor, síndica no condomínio Ilhas do Caribe, e o Marcelo Furmanski Kaminski, proprietário da Essencial Administradora de Condomínios. E a gente inicia o nosso bate-papo com a Francine Felício, advogada com ênfase em direito condominial. Boa noite, Francine. Boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo de alguma maneira. E é um prazer mais uma vez estar presente. Perfeito. E no programa de hoje a gente separou um tema bem interessante para trazer aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha semanalmente, às segundas-feiras, às 7 horas da noite, aqui no programa Chame o Síndico. Algumas pessoas não passaram ainda por essa situação e até acreditam que isso não aconteça no seu prédio ou no vizinho ao lado, mas por incrível que pareça, isso é bem comum aqui também em Criciúma, não apenas nos grandes centros, né? Que é a questão do Airbnb, e aí a gente faz uma relação aqui com a lei de locação. Então, para a gente entender melhor esse assunto, a gente vai conversar, né, com a Francine, que vai explicar para a gente a situação do Airbnb e também essa relação com a lei de locação. De que forma que essa situação, Francine, está se dando atualmente? Como é que está essa relação hoje? Bom, Heitor, inicialmente, acredito que seria importante a gente definir rapidamente o que é o Airbnb e outros sites de aplicativo de hospedagem, né? O Airbnb hoje é uma plataforma em que você fala com o morador, né, do imóvel, e você pode se hospedar por um curto, médio ou um período de tempo, pagando mais barato do que pagaria no hotel, porque o hotel, na modalidade do Airbnb, o Airbnb, ele não traz toda a prestação de serviço que um hotel presta, então ele acaba saindo muito mais barato, né? Então, o Airbnb é uma sigla que diz, né, em tradução, tradução livre, ar, cama e café da manhã. Então é isso que o Airbnb, a ideia do Airbnb fornece, né? Então a pessoa vai lá, se inscreve, proprietário de um imóvel, diz quantos quartos tem, se vai emprestar, se vai hospedar, fornecer a casa inteira, ou se vai fornecer um quarto para hospedagem, 2 quartos, o que tem de bom para oferecer. E a pessoa que quer se hospedar vai lá e verifica as condições, o que precisa, o que quer nessa hospedagem, né? E daí esse acordo, né, esse contrato é feito através dessa plataforma. O que está acontecendo hoje dentro dessa situação, Airbnb e lei de locações, é o seguinte. Pelo estudo que a gente tem feito, a lei de locações ela vai de encontro ao Airbnb, porque o próprio site, ou os outros sites de aplicativo, eles fornecem informação de hospedagem. E
locação é outra coisa diferente, tem que ter contrato, tem que ter toda uma formalidade, né? Pode ser um contrato de locação de curto prazo, mas vai entrar dentro da lei de locações. E do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, do ponto de vista até dos tribunais superiores, esses aplicativos de hospedagem, eles não configuram locação, eles configuram hospedagem. Porém, a situação é muito nova ainda. Eles teve uma decisão agora em abril desse ano, então é tudo muito recente. Os tribunais de cada estado não têm obrigação de seguir essa decisão que foi tomada lá no Tribunal Superior, porém já dá um norte, né? E a questão do Airbnb, da locação e da hospedagem ali, é uma questão de bom senso também, porque por exemplo, à medida que você hospeda uma pessoa e não fica, né, dentro do teu apartamento, da tua residência, essa pessoa pode fazer o que quiser. E daí como é que ficam os outros condôminos? Isso é muito delicado no âmbito de condomínios verticais. Então o problema recorrente vem sendo em condomínios verticais, na realidade, né? Então, porém, o direito constitucional, né, à segurança, à proteção, ao sossego, se choca com o direito do proprietário ao direito de propriedade, porque passou para dentro do imóvel da área privativa, pode ser feito o que quiser. O proprietário, ele tem o direito de fazer o que ele quer dentro da propriedade dele. Só que o entendimento desses entendimentos que vem vindo do judiciário falam o seguinte: imóveis que tem na convenção de condomínio, que são exclusivamente residenciais, eles não podem ser utilizados para Airbnb. E tem outra coisa também importante, lei de locações e hospedagem, é que a grande maioria dos problemas recorrentes dessa situação não são de pessoas que ficam um longo período, 15 dias, 20 dias. É a alta rotatividade que a plataforma fornece. Então, acontece muito de vir para Criciúma. Eu tive alguns exemplos de prestadores de serviço de outras cidades. O chefe vem, faz um Airbnb, né? Os funcionários vêm, se hospedam na residência, fazem o trabalho ali 5, 6 dias e depois voltam, né? Então, e fica essa rotatividade. E essa rotatividade daí sim traz falta de segurança, traz falta de proteção e falta de sossego. Doutora, essas situações, por exemplo, elas têm a obrigatoriedade, por exemplo, de ser relatadas para o síndico, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui situações, por exemplo, onde tu faz o aluguel do apartamento, né? Sabe aquele apartamento, aquele imóvel alugado. Então o síndico sabe que vira e mexe vai mudar, ele acompanha esse processo. E aí no Airbnb, daqui a pouco tem alguém ali usando da mesma forma que uma locação de imóvel, né? Só que através do Airbnb. E aí, quanto a isso, não tem nenhuma obrigatoriedade de comunicação, não, né? Porque não tem nem a formalidade da locação. A lei de locações, ela traz uma formalidade, ela determina que tem que ser feito um contrato, ela determina o período mínimo, o período máximo. Então, assim, o Airbnb não, é uma coisa mais informal. Então, o síndico fica sabendo porque, às vezes, muitas vezes, né, o síndico fica sabendo porque os moradores vêm, mas tem gente entrando e saindo daquele apartamento que a gente não conhece, e barulho, e daí a gente entra na questão de, como eu falei, né, de sossego, barulho, até uso de substâncias, né? Então, é bem delicado, assim. O ideal, que eu aconselho para os síndicos, para quem eu atendo, é realmente fazer uma formalidade, né? Tentar alterar, colocar essa modalidade do aplicativo de hospedagem dentro da convenção de condomínio e determinar, tem que entregar o regimento interno para essa pessoa tem que saber quais são os horários do condomínio, como é que funciona, e deixar isso em convenção de condomínio. E daí a possibilidade do Airbnb ser utilizado vai ficar dentro daqueles trâmites. Porque nesse caso, a convenção de condomínio, segundo o entendimento do tribunal, é que a convenção de condomínio ela acaba sendo um pouco mais extensa do que o direito de propriedade que está na Constituição Federal.
Daí a gente falar sobre isso antes, até antes de trazer o Jonathan para conversa sobre esse assunto, já trazer também essa questão que tu colocou, o direito à propriedade, né? Porque parte do pressuposto que o apartamento é meu. Então, com ele eu faço o que bem entendo. Assim como é, por exemplo, a questão do Uber, né? Uber, o carro é meu, eu faço o que eu bem entendo. O apartamento também é meu, então se eu quiser usar ele da mesma forma, né? E tu faz uma analogia, né? Veículo Uber, né? Imóvel Airbnb. Aí, nessa situação, hoje está valendo. Mas, teoricamente, tem que ter um entendimento melhor quanto a isso, né? Porque não é porque o apartamento é meu, por exemplo, que eu posso usar substâncias ali dentro ou algo do tipo, né? Exatamente, porque daí tu está incomodando a coletividade que mora ali dentro daquele espaço, né? Então, mas assim, apesar de ter uma decisão de uma corte superior, né, que é o STJ, dizendo que versando que se o condomínio é residencial exclusivamente, na convenção de condomínio, aí o Airbnb não é permitido, é uma decisão muito recente e ela é muito delicada, porque ela choca diretamente com esse direito de propriedade. E daí, por exemplo, eu não estou usando o Airbnb, mas eu hospedo amigos meus com frequência na minha casa. Aí tem que ver como é que funciona, né? Porque se eles cometem alguma infração, para quem vai a multa? Vai para mim, que sou proprietária. E pensando em Airbnb, por exemplo, ou aplicativo de hospedagem, a pessoa pode ir lá fazer uma festa, ficar até as 4 da manhã, no outro dia ela está indo embora, e daí com quem que fica a história, né, o problema. Então tem muita coisa a se discutir. Que até então o problema sobre essas questões eram às vezes garagem, né? A gente já viu muitas coisas de garagem, né? Alugar garagem, isso já deu também uma dor de cabeça e ainda dá. E agora está falando de alugar o imóvel todo, né? Pessoas diferentes, aí a situação já é bem mais complicada, o buraco já é bem mais embaixo. E essa situação, Jonathan, já é uma realidade aqui em Criciúma, né? Já nós comentamos no começo do programa até, porque a nossa cidade não tem assim, uma característica, de repente, turística, né, litorânea, aquela questão assim, tão proximidade, mas Criciúma tem bastante caso, a gente já vê essa questão dos prestadores de serviços, na questão de diferenciar valores de um hotel e o valor do Airbnb, a gente sabe que tem a diferença, né, é uma hospedagem mais em conta. E dentro dos condomínios é realmente uma confusão, uma grande confusão, porque eu como síndico, o que acontece? Normalmente os contratos de locação você é informado pelo próprio inquilino, quando a pessoa já é acostumada a esses contratos, você já tenta procurar o síndico, se envolver dos horários, do regimento, outros. A imobiliária muitas vezes passa a informação também, diretamente para o síndico ou administrador. Então, quando há uma mudança, um inquilino mesmo de contratos normais e de locação, o síndico fica sabendo, então ele consegue pegar o contato, o e-mail, de repente, para estar inteirado. O grande problema dos contratos de curta temporada, né, que caracterizam dessa plataforma, é a questão da informalidade, né, a questão que eu vou saber daquilo quando o problema já aconteceu, uma reclamação, uma festa que ocorreu, e aí, de repente, colocou na garagem errada, como é que eu vou localizar o fulano, né? Exato. Então, assim, gera muito problema, né? Outro dia eu tive um caso similar num condomínio que o cara estacionou claro, não era Airbnb, mas só para a gente ilustrar, um cara estacionou na metade de 2 vagas. Então, assim, como tu vai localizar? Não era um morador, era um carro estranho, então aí gera uma confusão dentro do condomínio, né? Ele vai no grupo, tenta, eu acho que é aquilo, eu acho que então... Eu acho que o que nós temos que nos atentar, como síndicos ou proprietários, eu sempre peço o pessoal se colocar no outro lugar, né? na posição contrária. E se fosse o teu vizinho, aí no prédio onde você mora, você não está morando no residencial que você está alocando para essa plataforma, mas aí onde você está morando agora, e se acontecesse contigo? Né? Então, é uma situação bem desconfortável, né? Então, a gente tenta puxar sempre para a questão do bom senso. Mas nem sempre é atendido, né, Francine, questão de direito de propriedade, o pessoal bate muito nisso, né? Exatamente. Hoje, no Tribunal de Santa Catarina, em Santa Catarina, o tribunal ele é muito conservador nesse sentido. Então, o direito de propriedade é direito de propriedade e dificilmente eles proíbem Airbnb. O que, como eu falei, eu indico para os meus clientes que são síndicos, né, realmente tentar alterar a convenção de condomínio, estabelecendo normas para a utilização do Airbnb. Mas para isso precisa de quórum qualificado, já é uma outra situação, sim, é mais delicada, mas pelo menos vai, por exemplo, colocar na convenção de condomínio, permitido o Airbnb desde que a pessoa que está entrando tem acesso ao regimento interno, a convenção, os horários, sim, ou pelo menos resumidamente, né?
qual é a garagem que vai ser, qual é o ritmo do condomínio, né? Mas a indicação não seria a proibição, então, na convenção. Então, seria complicado haver uma proibição dentro da convenção. Não, porque o direito de propriedade ele vem muito forte. Tanto que os próprios ministros, eles mesmos falaram assim nessa decisão de abril, que esse assunto é muito novo, que vai dar ainda muito assunto para o judiciário, no caso, e não tem um lado certo e um lado errado. Tem o direito de propriedade, que é o direito exclusivo de que tu pode fazer o que tu quer dentro do teu apartamento, mas também tem o direito de coletividade. Então, uma coisa se chocando com a outra vira uma discussão que nem eles conseguem se posicionar muito bem. Tanto que essa decisão, ela não foi unanimidade. O voto do relator foi a favor do Airbnb, da concessão, né? E foi vencido pela utilização do termo de se o imóvel é exclusivamente residencial na convenção de condomínio, o Airbnb não tá permitido porque se caracteriza como uma comercialização, uma prestação de serviço remunerado. Eu acho que para quem fornece é interessante, para quem usa o serviço é interessante e para quem não usa não é interessante. Então são diversas frentes, né, que geram essa discussão. E o entendimento que eu acho que tem que ter é que tem que ter uma normativa, né, um padrão para saber se quem vai responder se acontecer alguma coisa, né? Eu acho que é bem daí, inclusive, que se sente a necessidade de ir atrás judicialmente dessa situação, né? Enquanto não incomoda ninguém, tá tudo bem, né? A partir do momento que pode vir a ocorrer alguma coisa, ou ocorre, aí a situação muda totalmente de contexto, né? Porque um incêndio no apartamento, um furto, um acidente com um carro, né, do Airbnb, no caso de alguém que estava lá, aí muda totalmente a situação, muda totalmente o contexto, porque quando é com uma locadora, automaticamente, né, a gente já sabe com uma locativa, um aluguel de imóvel, né, a gente sabe como é que funciona, né, como é que tem que ir atrás. E numa situação dessa, tu não sabe de que forma que eu tenho que ir, de que forma que eu tenho que interceder contra essa situação. Eu acho que é aí que fica a maior dor de cabeça, né? Uhum. E pensando por outro lado, até um ponto de vista que tu me colocou agora, vamos supor que eu me hospedo pelo Airbnb e eu vou com o meu carro até a cidade que eu quero e uso a garagem do apartamento, né? E meu carro é furtado, meu carro é roubado, ou meu carro é quebrado, enfim, alguma coisa acontece. De quem vai ser a responsabilidade? Do condomínio? Do morador? É complicado, então tem os dois lados da moeda. Por isso que é uma questão que dá margem para uma discussão bem ampla. Eu sempre puxo mais assim, doutora, a questão, por exemplo, né, os contratos de locação. Quem já leu contratos de locação, os extensos contratos de locação, eles trazem muito a questão de remetem às regras do condomínio, remetem à convenção, ou então até as despesas, o que tem que pagar, a responsabilidade. Então, e quem já utilizou os serviços que estamos mencionando aqui, normalmente assim, tu tem a característica do imóvel, as regras de cancelamento e se resume a isso. Então, tu não sabe do funcionamento, tu não sabe dos horários, e aí vira realmente... Então, eu acho que, como a doutora indicou, a questão de atualizar a convenção e prever, eu acho, esses pequenos detalhes, né, de repente... O proprietário ele pode fazer esse aluguel, essa disponibilização no aplicativo, desde que o aplicativo também, de repente, se molde às regras do condomínio de uma forma sucinta e principal, né? Não vou anexar uma convenção de 50 páginas. Exatamente, mas talvez fazer uma minuta reduzida Exatamente. do que é permitido ou não. Isso. Fazer um documento formal, né? Para aquele condomínio especificamente, o que é permitido, o que não é, e a pessoa se assina, né? Uhum. A pessoa que se hospeda assina, e se nesse momento assinando ela está se responsabilizando por determinadas coisas que são permitidas ou não dentro do condomínio. E a pessoa que está usando desse serviço, que está alocando, recebe uma cópia, acho que daria de fazer toda essa... Mas, enfim, acho que é uma questão também da plataforma. Eu sei que, de repente, isso é bem difícil chegar lá em cima e deve ter toda uma etapa judicial para chegar, mas, enfim, é uma proteção e uma forma de ampliar também os serviços, né? O próprio
Mas tem que ver que de que forma que isso também não vai fugir do propósito do Airbnb, que é não encarecer, né? Porque a partir do momento que tu começa a fazer essa questão de seguridade, né? Porque quem procura esse serviço não está muito preocupado com essa questão, né? Da segurança, vamos colocar assim, né? Às vezes a pessoa vai só para dormir ou para aproveitar o que é o ambiente e aí opta pelo Airbnb por ter um custo, né? Diferente. A partir do momento que começa a ter essa questão de seguro, né? Vamos colocar assim um seguro nessa questão de segurança, não propriamente do seguro, o custo talvez já fique diferente, né? Porque, olha, aqui é R$50 sem segurança nenhuma, né? Sem garantia nenhuma. Se tu quiser garantia, daí tem o plano, né? Aí é R$100. Aí já, se eu vou pagar R$100, já talvez vale mais a pena ir pro hotel, que talvez tenha um café da manhã. Então também tem essa questão de não descaracterizar o serviço, que é muito semelhante ao que a gente viu aqui também acontecer, quando tinha o táxi, de repente surgiu o Uber, né? E vem aquela discussão, tu presencia, por exemplo, aqui onde tem táxi, o Uber não pode ir, né? E por aí vai, na rodoviária, nos aeroportos. Então essa situação também choca da mesma forma nessa situação com a Airbnb, né? Exatamente. Mas pelo meu ponto de vista, eu acredito que fazer essa pequena burocratização, né, uma pequena formalidade, ela não vai gerar um custo agregado muito grande à movimentação da plataforma. Bem pelo contrário, é como eu estava falando, os próprios advogados do Airbnb se posicionaram nessa decisão do tribunal, dizendo que, ficou claro para todo mundo aqui que eles não estão proibindo o Airbnb. Eles estão dizendo que em ambientes exclusivamente residenciais não pode, mas eles também deixaram uma ampla discussão aberta, mesmo na decisão. Eles tomaram uma decisão dizendo uma coisa, mas no final eles dizem assim, tá, mas a gente decidiu isso, mas nada impede que outras decisões sejam tomadas, então ficou uma coisa muito aberta. Então, realmente tem que tomar muito cuidado com isso. É bom senso, gente, bom senso. Condomínio é bom senso, isso, né? E aqui nós estamos numa mesa com 3 pessoas e eu acho que as pessoas, de repente, os telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente percebe, são pontos de vista, né? A gente percebeu que o Heitor, ele é um usuário, ele gosta do serviço, então eu quero o custo, eu quero praticidade, né? Eu falando como síndico e responsável por um condomínio onde tem perfis de pessoas, né? E a doutora falando a parte legal. Então, você imagina adicionar uma pessoa aqui que é um proprietário, que tem um negócio, que trabalha, tem vários apartamentos, vários imóveis, aí, né, por exemplo, na cidade, no estado, e depende disso, é a renda dele. Então, assim, acho que é muito a questão de ponto de vista, né? É aquilo que, de repente, eu preciso, ou então eu dependo daquilo para viver, ou eu sou usuário e gosto, né? Então, acho que tudo é questão de bom senso, e às vezes é difícil achar um equilíbrio, né? E aí tu já traz outra questão que vai mostrando o quanto esse assunto é extenso. Por exemplo, tu traz essa questão da pessoa que tem diversos imóveis, né? Ela própria tem praticamente uma rede hoteleira, né? Se ela tem mais de imóvel, ela praticamente tem uma rede hoteleira. E eu já vi situações onde a pessoa ela tem o Uber e ela gere mais de um Uber. Ela tem ela tem carros e empresta os carros para as pessoas. Então, e tudo isso vai criando situações que mostram o quanto é importante, né, se ter uma normativa para que tudo isso seja controlado, porque senão daqui a pouco, né, se perde o controle da situação. E eu acho que essa questão que o Jonathan aborda é muito interessante, porque mostra o quanto tem que ser um debate rico, né, porque traz diversos pontos de vista, né, diferentes. porque tem aquele condomínio com a média de idade 50 mais, tem aquele que aí ele não aceita o Airbnb por nada porque nunca viveu isso, né? Tem aquele que é 20 mais e aí tudo bem. Eu ia falar exatamente isso. Normalmente os condomínios mais conservadores, que tem moradores que estão há mais tempo, são moradores mais antigos, não querem. E daí tem moradores o perfil do morador é mais jovem, ou até dá para citar imóveis de veraneio, em que o proprietário ele só vai no verão mesmo. E daí ele também não está muito se incomodando com o Airbnb, né? Então, beleza, vou tudo só, certo. desde que não me incomode, pode fazer festa, é verão mesmo, enfim, né? Isso a gente vê no Brasil. Mas aqui em Criciúma, como não é uma cidade turística, como o Jonatas mencionou, a coisa acontece muito com prestação de serviço. E daí é todo ano, né? Exatamente. A questão toda eu acho que é formalizar as questões, o síndico, de repente, fazer uma assembleia específica, se não conseguir, de repente, ainda o quórum para alterar uma convenção,
se abre um processo e vai numa tentativa de um dia chegar nesse objetivo de alterar uma convenção e de repente fazer uma reunião específica, né, determinar deliberação sobre, né, sobre o uso de Airbnb e tal, e aí tu consegue de repente melhorar a situação para todo mundo, achar um consenso ali, seja, agrade todo mundo, e eu acho que o caminho seria mais ou menos isso, né, Francine? É verdade. Eu falei ali na convenção, alteração de convenção com quórum, porque na minha área de atuação, né, como advogada, tudo a gente tem que deixar muito bem amarradinho, bem, né, para que não dê margem para discussão. Mas se você vai numa assembleia em que a maioria dos condôminos não se importa com o Airbnb e ninguém vai reclamar, problema nenhum. Vamos fazer um formulário, não, beleza, para mim não me importo do Airbnb, entendeu? Então, tudo é possível, né? Sim, é um condomínio, são decisões que não precisam ser padrão, o que é aplicável no meu não é aplicável no do lado, né? Então, eu acho que tudo é questão de os condôminos a entrarem num acordo, né? E, claro, formalizar, existe um quórum, tem que cumprir, mas eu acho que são passos, né? Igual a questão que comentamos aqui numa outra reunião a respeito dos animais também. Então, já tem condomínios onde eu já estou aplicando, trazendo para a lei, porque são condomínios problemáticos, questões de animais, então, e o pessoal é muito atento, né? Então, são questões assim, o pessoal hoje em dia não é mais só aquele básico do básico, o pessoal é muito atento em lei, e quando o interesse realmente, por exemplo, o cara, ele tem um apartamento, ele quer alugar por esse sistema. Cara, ele vai se informar. Aí tu pega ainda mais esse momento que a gente vive das coisas, o valor, né? A gente não está conseguindo acompanhar financeiramente. Então, eu tenho um quarto ali vazio. Aí eu tenho 2 quartos vazios, meu filho saiu de casa. Será que eu não consigo rentabilizar isso para me ajudar a pagar o aluguel? Aí tu vai na reunião do vocês querem tirar o Airbnb de mim, ok. Eu estava usando o Airbnb para conseguir pagar o condomínio. Quem é que vai pagar meu condomínio agora? Vocês vão pagar então? Vão me ajudar a pagar, já que vocês querem tirar essa forma de renda? Tu vai abre muitas questões que tem que padronizar, né? Nossa. Porque, eu quero tirar o Airbnb de mim, mas o fulano lá pode fazer aquilo, né? Que não é legal, mas ninguém mexe. Mas o meu Airbnb quer mexer. Tem uma questão que, na época, eu estudei num caso específico, que o prédio, ele era residencial, se utilizava, uma unidade se utilizava de Airbnb, e chegou a uma comparação de uma pessoa que fazia venda, comercialização de importação de produtos e revenda pela internet. Então, o porteiro do prédio ficava praticamente o dia todo recebendo produto. E daí é uma atividade comercial que está sendo feita dentro de um prédio residencial. E a locação, nessa decisão, né, nesse estudo que eu fiz, a decisão foi essa, comparativa. A partir do momento que está obtendo lucro dentro do imóvel residencial, daí já não é permitido. Mas como a gente está discutindo aqui, tudo tem que ter bom senso. E principalmente o direito de propriedade é um direito que ele é quase... não tem como mexer. Está na Constituição. E se a gente quiser apimentar mais, né, doutora Francine, é a questão do home office, né? E agora? Exatamente. A gente vai longe, né? Então, hoje em dia, com a prática, as pessoas direcionando para isso, e muitas empresas cortando o custo, trabalhando em casa. E aí, tu está sendo remunerado, está gerando lucro para você, né? Está sendo rentabilizado. E é uma atividade, querendo ou não, comercial. De repente, a pessoa está fazendo venda no telefone e tal. Claro, não está interferindo, de repente, na salubridade, no sossego, mas... Problematizou bastante agora. Foi longe o Jonathan, né? Mas aí é que tá. Quando eu falei sobre a prestação de serviço, essa prestação de serviço ela tem que incomodar a coletividade. Entendeu? Então, por exemplo, quando dentro da pandemia eu trabalhei em casa, né? Porque é tudo eletrônico, processo judicial, certo? Mas eu não tinha nenhum fluxo, terceiro, né? Não tinha fluxo, não tinha movimentação de gente dentro do condomínio, não tinha isso. Então, ao contrário, por exemplo, como o caso que eu expliquei. O porteiro fica o dia inteiro de entregador para o cara que compra produto de fora e revende aqui. O cara do Airbnb, por um certo ponto de vista, tá entrando a rotatividade de gente ali, todo mundo fica meio inseguro. E é sempre essa questão de ponto de vista, né? Porque daí o cara que faz esse serviço e o porteiro recebe vai falar, mas o porteiro não fica lá?
Ele não estaria para receber, né? E aí vai ser sempre essa argumentação, né? Ele recebe a coisa de ciclana, porque ele não pode receber a minha também. O Heitor é o condômino, né? O da confusão na Assembleia, né? É pra isso que Mas a gente faz. é exatamente isso, né? Porque sempre vai ter o do contra que vai querer puxar pro lado dele, né? Aí vai ter o que vai ser contra essa situação. Então, eu acho que a gente sempre vai, todos os assuntos que a gente traz aqui, essa questão do bom senso. Exatamente. A questão do bom senso de pode ser bom para mim, não pode ser bom para ti, a gente tem que encontrar o bom para a unidade, né? Para todo mundo, né? Coletividade, isso aí. O condomínio nada mais é do que um coletivo. Exato. São individualidades, né? Que vão formar um coletivo. E se não tiver preparado para viver dessa forma, infelizmente, aí, né? Vai morar no mato, né? Vai se esconder aí. Faz uma casinha na serra e aluga para Airbnb. Não tem muita opção. Dando um exemplo pessoal, eu particularmente não teria nenhum problema de alguém utilizar Airbnb no meu prédio. Mas eu tenho vizinhos que têm um perfil mais conservador que eu tenho absoluta certeza que iam questionar, porque qualquer um que entra, a pessoa questiona. Exatamente. Então é bem delicado. Aí você imagina a pessoa entrando com mala, vou visitar as praias, já sobe com cooler, com 2, 3 cadeiras, então o pessoal fica de olho, né? E assim até, e não te importa, até o momento talvez não te incomode, né? Daqui a pouco Exato. é o teu vizinho, daqui a pouco, né, já muda totalmente, tem uma criança pequena, tu não sabe com quem que ela tá pegando no elevador, isso aí. muda totalmente as circunstâncias. Então acho que vai ser um assunto que com certeza vai ser muito debatido. Até as próprias autoridades falaram sobre isso, né, que vai continuar em debate, e eu acredito que não vai ser diferente. Vamos até pegar, por exemplo, agora, por exemplo, a pandemia, que foi um momento que a gente tomou todo o cuidado do mundo, aí de repente tá teu vizinho ali fazendo Airbnb, gente chegando, gente saindo. Tá, eu tô aqui me cuidando com máscara, álcool gel, não saio de casa, não visito meu pai, não visito minha mãe. Cada dia que eu vou pegar o elevador, tem uma pessoa diferente que está usando o apartamento por conta do Airbnb. Né? E aí, como é que são coisas que a gente não imaginava que fosse acontecer, né? Mas acontece. E ainda bem que tem advogado, tem especialista, exatamente, né? Para tratar sobre esse assunto, para orientar, porque a gente também não sabe tudo, né? Estamos bem longe disso. A gente vê no grupo, né, dos síndicos e no enredo que a gente está inserido durante o dia, e o pessoal mesmo se arrepia com esses assuntos, porque assim, a gente às vezes não sabe como proceder. É difícil. Se os juízes, né, os promotores, lá na alta cúpula, tem entendimentos diferentes, decisões diferentes, imagina o síndico, né? Então, realmente é bem complicado. Por isso, eu acho interessante sempre contar com a ajuda de alguém. Eu acho que a gente deve ter a figura do profissional de advocacia sempre na mão, né? Porque em condomínio hoje não dá mais para fazer por achismo, né? O pessoal está muito mais interessado, né? A gente vê que o pessoal está muito mais interessado nas determinações condominiais, e o que é permitido, o que não é. Leva para o lado pessoal às vezes, então nesse caso a necessidade de um profissional da advocacia acaba tendo aí um espaço um pouco maior. Perfeito, eu acho que, lógico, não tiramos todas as dúvidas, é um assunto que ainda está muito em aberto, mas já deu para ter uma base, ter uma noção do quanto essa situação é delicada e o quanto precisamos estar todos atentos, né? Porque pode estar acontecendo, inclusive no seu imóvel, né, onde você mora, e você pode estar passando por situações como essa, sem sequer ter essa noção, sem sequer saber. Então, é bom ficar atento a tudo isso. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui ao programa Chame o Síndico, e até uma próxima oportunidade, que sei que não vai demorar muito. Muito obrigada, adorei a conversa, o debate, foi muito estimulante. E com certeza teremos mais espaço para falar sobre Airbnb, porque é um assunto que ainda vai dar muito tempo, vai dar muita pauta para conversa. Então tá bom, essa foi a participação da doutora Francine Felício, advogada com ênfase em direito condominial. E você que está nos acompanhando, não sai daí que a gente volta já. E eu lembro que Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais, Comercial Uno, Soluções e Suprimentos e RGR Decor Películas e Papel de Parede. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente.
Programa Chame o Síndico. Voltamos com o programa Chame o Síndico e agora o nosso bate-papo é com o Marcelo Furman Kaminski, proprietário da Essencial Administradora de Condomínios. Agora sim a gente voltou com o programa Chame o Síndico e o nosso bate-papo é com o Marcelo Furman Kaminski, proprietário da Essencial Administradora de Condomínios. Muito boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer em revê-los. A gente estava falando aqui anteriormente, um assunto que se estendeu, inclusive gerou um bom debate sobre a lei de locação e também a questão do Airbnb. E aí talvez quem esteja nos assistindo pensar, mas isso causa problemas em Criciúma, sim, causa problemas também em Criciúma, e sempre pelo mesmo motivo, né? A questão do bom senso, né? A falta dele, que em muitos casos gera situações desconfortáveis para síndicos, sejam eles profissionais ou não, administradora de condomínios. Essa também é uma situação que o Marcelo vem acompanhando crescer no dia a dia, ou ainda acha que é um assunto que está fora da nossa realidade? Não, eu acho que cresce bastante. Eu acho que a gente sempre tem algum problema, sempre tem alguma situação com locação de um modo geral, na realidade, né? O proprietário, mesmo locando, ele ainda é parte interessada no condomínio, né? Então, a verificação do inquilino, de como está procedendo, de como está agindo, não é só ele pagar as taxas, né? Existem regras a ser cumpridas, né? O Airbnb, ele tem uma situação ainda mais delicada porque é uma rotatividade muito alta, né? Aí hoje em dia, com a questão da segurança em pauta, não se sabe quem está morando hoje, amanhã já é uma outra pessoa. Na realidade, o fim residencial acaba meio que sendo deturbado, essa situação fica meio deturbada, não é muito residencial, já parece alguma coisa mais comercial, né? Durante um mês, às vezes eu tenho, dependendo da situação, 5, 6 inquilinos, sabe lá. Isso é uma verificação de quem é, de onde é que é, do que veio. E nessa situação, a pessoa que vai ficar 3, 4 dias, não necessariamente vai seguir regras, né?
Então, se tem problema com festas no apartamento, com bebida, com várias outras situações que a gente podia elencar aqui por muito tempo. Essa situação que o Marcelo levanta, assim, a questão da procedência, né, do morador, essa é uma questão que o Airbnb não levanta, né? Quando tu faz teu cadastro, é lógico, tem a questão de notas e tudo mais, mas é um negócio muito superficial, né? Exatamente. E quando tu tem uma locadora, né, de imóvel, ela meio que assume essa responsabilidade, né? Então, o condomínio, ele está segurado, né? De alguma forma, sim, né? E no Airbnb não existe isso. Ele lava as mãos, né? Exatamente. Tem toda a questão que nós comentamos no primeiro bloco, a questão de contratos, né? Quando você faz um contrato de locação normal, esse convencional, tradicional, você tem as cláusulas e ali você tem fiador, então tem contato, telefone, como é que você acha, onde é que a pessoa mora, de repente está, né? Então, onde a referência, a residência da pessoa, onde é que é? Ela tem um endereço residencial também. Então, toda essa questão, o Airbnb, eu faço meu cadastro, tenho lá minhas identidades falsas, um exemplo, né? Mas, pô, a gente faz um cadastro, está dentro do aplicativo, você vai, e é uma facilidade, né? A mesma questão que colocamos aqui do Uber e tal, tem toda essa... São plataformas, são facilidades que vieram para ajudar, né? Vieram para facilitar, né? Quem aí está nos ouvindo, de repente nunca usou um serviço de Airbnb, então a gente sabe que o custo é menor, você tem a praticidade de repente de fazer sua alimentação, gastar um pouco menos com comida externa, então para facilitar, só porque eu acho que a gente deveria pensar no modo a amarrar um pouco mais essa situação, né? Eu acho que até os próprios desenvolvedores, né, de alguma forma olhar para os condomínios de uma forma diferenciada. Você está alocando a sua casa no sítio, lá na praia você tem uma casa, ok? Você não tem uma convenção, você não tem um regimento diferente. Um condomínio deveria ser tratado de forma diferente, né? Até porque a convenção ela serve a todos, né? Então, morador fixo, moradores antigos são notificados, são advertidos quando infringem essa situação, e quando alguém que passa ali 2, 3 dias causa algum transtorno, e você tem que notificar o proprietário, isso não surte o mesmo efeito, não surte a mesma situação e passa para os outros condôminos uma sensação de impunidade, né? Eu tenho que seguir regras, e a outra pessoa não. Na realidade, o proprietário está faturando, o negócio dele, show de bola, na realidade a ideia é alocar e tirar as despesas e até ter um rendimento, mas existem regras a serem cumpridas, né? Porque se essas regras não são cumpridas, o que acontece? Daqui a pouco começa a se questionar o seguinte, o Airbnb não pode, mas eu comprar um apartamento e alugar ele para outra pessoa pode. Então a questão é financeira. É ter a garantia. Exato. Já não, né? Então tem essa questão. Então é tudo questão de preço, é valor. Então talvez se o Airbnb fosse alguém no prédio, né, ali o condomínio ganhasse, talvez poderia, talvez não. Entra essa questão. E tu coloca aqui também a questão do estatuto do prédio, né, toda essa assembleia de respeitar, porque senão daqui a pouco fica cada um resolvendo os seus problemas, né? O fulano colocou o carro na minha garagem mais pro meu lado. Aí eu entrei na garagem hoje, ele não tá, eu vou botar meu carro mais pro lado dele. E Exatamente. assim, né, vira uma terra de ninguém, né? Exatamente. Então tem que ter uma normativa, seja ela para esse caso do Airbnb, né, seja para outras questões, mas tudo tem que estar coberto, né, nesse guarda-chuva que deve ser, né, as normativas de um prédio, porque e tem que estar em constante atualização, porque pega essa questão, por exemplo, do Airbnb, né, que é um negócio novo, de certa forma. Se tu simplesmente fechar os olhos e ignorar o que está passando, uma hora ou outra Sim. isso vai chegar no teu condomínio. E você tem que estar preparado, não adianta, tem que ter uma resposta, né? Mesmo que você vai procurar uma administradora, uma advogada, na hora tu vai ter que dar uma tratativa. O nosso condomínio ele tem um perfil tal, ou está previsto isso, de repente numa atualização. A gente já pegou convenções novas, registradas esse ano, que eu participei do processo, e já está previsto lá, contratos de locação por plataformas tais, com mínimo de dias, e aí tu já começa a, de repente, regulamentar essa questão dentro do E condomínio. eu acho que isso é fundamental, sabe por quê? É na questão de não esperar o problema aparecer para tomar uma decisão. Tu já deixa ali esclarecido. Porque se alguém pensar em fazer alguma coisa, não, eu posso, não, eu não posso, eu até posso, mas dentro dessas normativas. Porque se tu deixar para resolver a situação, só se ela aparecer, pode ser tarde demais.
É a questão eu acho que a questão do software também interagir com o aplicativo era uma solução, vamos supor assim, né? De repente o aplicativo já sabe que aquele apartamento, aquela residência é alocado daqui a 3 meses, 6 meses, ele já sabe as locações que tem. Se o software da administradora, se a administradora tem essa situação prevista, consegue interagir com essa situação, com o cadastro, Perfeito. já consegue analisar melhor todo esse fluxo. Tipo, né? quando tu vai num Exatamente. condomínio, num apartamento, tem que se dar o nome de quem se faz presente, né? Exato. Aí, tá aqui gente, esse aqui são os moradores que vão estar aqui. Alguém tem que estar ciente, né? Não precisa estar exposto lá no mural quem vão ser os moradores, Claro. não. Mas o síndico do prédio, né? Ele é responsável pela organização e ele sabe quem vai estar, quem não vai estar, se acontecer alguma coisa, com quem ele tem que falar, com quem não tem que falar, né? Exatamente. Eu acho que isso, com certeza, essa conexão, né? Facilitaria e muito. Talvez seja um pequeno detalhe, né? Como ela colocou antes, pequenos ajustes, Sim. né? Nessa questão, ninguém quer dar, assim como não queriam lá atrás dar fim ao Uber, hoje também ninguém quer dar fim ao Airbnb, sabe da importância que tem. Mas é preciso, né, criar, né, uma normativa Exatamente. para regulamentar esse serviço, regulamentar essa prática. Até para Todo proteger, mundo está ganhando. para proteger todos, né? O proprietário do imóvel vai estar protegido porque eu vou ter o direito de alugar ou então a cessão daquele apartamento. Os usuários vizinhos, a segurança de repente ter um controle de quem está entrando, o síndico de dar uma emergência, tu saber para quem tu ligar. Então eu acho que é questão de benefício, né? Não é questão de podar. Sim. Né? Eu acho que é toda essa narrativa que nós viemos trazendo desde o começo. É a forma de melhorar a utilização do serviço. Exatamente, tem que ter essa questão de ninguém quer dar fim a nada, né? Exatamente. A gente quer regulamentar e melhorar todas as situações. Eu acho que é isso também que tu presencia também em outras questões de assembleias que, não, quero acabar com isso. Não, ninguém quer acabar com nada, a gente quer só organizar as situações, né? Na realidade, uma situação toda, eu acho que existe uma confusão, muitas pessoas enxergam a administradora como o delegado ou quem faz as normas do condomínio. Na realidade, a administradora, estando como síndico, a gente já pega a norma pronta. A gente quer seguir as normas para não prejudicar ninguém. Todos seguem as mesmas normas. Eu não posso diferenciar um amigo meu ou um conhecido, né, e prejudicar um terceiro, né? Se o meu conhecido, eu enquanto síndico, eu vou ser totalmente isento, né? Muitas vezes eu não vou ser nem compreendido, né? Porque, bom, o cara é meu amigo, o cara me chamou a atenção porque foi descumprida a regra. Então, Ali é amigo, mas ali antes é síndico, né? Síndico, eu não posso ter essa diferenciação de modo geral. Então, essa confusão, dizendo que a administradora, por vezes a gente às vezes recebe ligação, vocês têm que tomar uma atitude, uma providência lá, tal. Mas a situação não é que a gente possa tomar essa providência, é uma situação que envolve polícia, que envolve jurídico. Então é alguma coisa a mais. A gente pode tomar as medidas iniciais e passar para a pessoa o encaminhamento. Olha, dessa forma. Mas a gente não pode ir lá julgar e dizer, não, sai. Às vezes a pessoa liga assim, não, tem que tirar aquela pessoa do condomínio. Mas como que eu vou tirar a pessoa do condomínio? Posso entrar com uma ação de condomínio social? Posso? Quanto tempo vai levar? Quais as informações que eu tenho para tirar? Né? Foi um evento esporádico? Bom senso. Né? Bom senso. A gente percebe no âmbito condominial, eu como síndico também presencio um certo, às vezes, nesses condomínios mais tradicionais, até que a doutora Francine comentou, existe um preconceito, né, entre inquilinos, ainda mais nos contratos de curta duração. Né? Então, dentro da administradora, acho que é perceptível essa questão também, né, Marcelo? Bem assim, parece que são duas categorias, né? Duas classes, na realidade, proprietários e inquilinos, né? Inquilinos de rotatividade alta mesmo, o preconceito é muito maior, né? Parece que eu, como morador, eu posso, o inquilino tem que se adequar ao que eu acho que pode, que na realidade os dois seguem a mesma legislação, né? Desde que liberada o acesso, liberada a locação e a pessoa cumpre aquela mesma legislação e não interfere, não vai haver problema nenhum, né? A gente volta para aquela mesma situação do cadastro. Eu tenho um cadastro completo, a pessoa fez o cadastro, aprovou, está ali morando 5 dias, 10 dias, 3 meses. Se não interferiu no dia a dia, né, se não quis impor as suas regras, né, o seu costume de moradia, perfeito, pode morar o quanto tempo quiser. Né? Não vai ter diferenciação entre um que pagou pelo apartamento e o outro que está pagando pela mensalidade.
Exatamente. Perfeito. Acho que era isso. É isso, no modo É isso. geral. De modo geral, é sempre bom para uma discussão como essa trazer novos olhares, né? E parecia que não, que a gente tinha chegado aí num consenso, mais ou menos, mas aí o nosso amigo já traz outras opiniões, né? O Marcelo já vem com outra linha, outro ponto de vista que já facilitou, viu? Que tem como resolver essa questão. As demandas do administrador, eu imagino que sejam também, como eles acabam sendo uma ouvidoria entre as partes, eu acho que acaba recebendo muita demanda, né? Então, às vezes não passa nem pelo síndico, às vezes Sim, vai direto. Eles tomando tendo essa posição de, resolve esse problema, né? Tire esse inquilino, como se fosse nesse formato, né? A administradora é vista como chefão, né? Que vai Exatamente. resolver o problema. Marcelo Furmanski Kaminski, proprietário da Essencial Administrador de Condomínios, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Chame o Síndico. Eu que agradeço e sempre à disposição. Que bom, ainda bem que a gente pode contar com você, Marcelo. A gente vai para mais um rápido intervalo aqui no programa Chame o Síndico e a gente já volta, então não sai daí, lembrando que esse programa é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais, Comercial Uno, Soluções Suprimentos e RGR Decor Películas e Papel de Parede. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. Voltamos para a última parte do programa Chame o Síndico e agora para botar um ponto final nesse assunto que foi abordado hoje, que é a questão do Airbnb e a lei da locação.
A gente recebeu aqui a advogada, a doutora Francine, recebemos o administrador Marcelo, e acredito que foi olha, Jonathan, um dos melhores programas que a gente já fez, porque é um assunto que rende muito, né? Exatamente. Toda essa questão que a gente fala desde o começo, né? Tudo que é polêmico em condomínio, ele gera a pauta para horas de conversa. Exatamente. Porque são muitas as possibilidades, aquilo que a gente frisou aqui são muitos interesses dentro do condomínio, né? O síndico tem seus interesses de manter a coletividade, né, na segurança, manter a ordem, né? O proprietário quer usufruir do seu imóvel no formato que ele acha correto, né, sendo para locação, sendo para usuário. Porque ele é dono, ele comprou, ele pagou. Tem os seus direitos assegurados pela lei, né? E os vizinhos têm, né, os seus outros interesses, que é, de repente, manter a tranquilidade, descansar, chegar do serviço e não ter problemas. Então, são N características. E hoje, condomínios no porte que Criciúma vem recebendo, né, a probabilidade desses assuntos recorrentes gerarem muito mais processo judicial, né, questão de toda essa questão judicial está ali envolvida. Então, assunto para horas de debate, e a gente traz e emenda um assunto no outro, né? E vai. Por isso a importância de estar atento ao programa Time Síndico, né, exatamente, Jonathan? Que aí tu fica por dentro de tudo, vai acompanhando essa atualização. Dos mais polêmicos. Normalmente a gente está aí dando dicas, né? De como, de repente, resolver o problema, que foi o caso hoje que expomos aqui. A questão de repente, levar para a Assembleia, discutir com os seus condôminos, procurar auxílio no seu profissional de advocacia. Então, a gente está sempre dando essas dicas de direcionamento, né? Porque um síndico, ele vai buscar a sua orientação aonde, né? Legislação, administradora, e aqui a gente está trazendo o polêmico, aquilo que realmente está fervendo aí na cabeça dos síndicos, né? Que até porque o síndico não tem a obrigação de saber de tudo e nem tem como, né, Jonathan? Exatamente. Vamos ser bem realista, né? O síndico ele não é um profissional normalmente formado, né? Então, muitos de nós buscam informação, mas é aquela questão, nunca tu vai está coberto de todos os lados ali, previsto todas as situações. Dentro do condomínio, cada semana é uma novidade. Exatamente. Jonathan, então, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Chame o Síndico. E até o programa da semana que vem, que a gente vai trazer questões aí relacionadas também a lixo, a coleta seletiva, separação, se isso acontece, não acontece, como é que deve acontecer, também rende bastante. É outro assunto bem importante, polêmico, e os síndicos têm interesse em conhecer e saber como está essa situação aí na nossa cidade. Então, fique ligado no programa Chame o Síndico, de semana que vem, segunda-feira, mesmo horário, 7 horas da noite, uma boa semana para você. E é claro, eu lembro que o programa Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administrador de Condomínios, Unisíndico, Síndicos Profissionais, Comercial Uno, Soluções e Suprimentos e RGR Decor, Películas e Papel de Parede. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.